Hoje eu vou compartilhar um assunto que diz respeito à nossa sociedade atual e como ela é estruturada, como ela é montada e como ela funciona. Olha só, existe algo que se chama o paradigma, que é os limites da nossa sociedade, o sistema de crenças que a nossa sociedade em geral vive, o limite do que as pessoas acreditam. Então, por exemplo, até o primeiro homem ir para a Lua, aquilo era um paradigma. Ninguém imaginava, ninguém acreditava que era possível, até que uma pessoa decidiu, vou para a Lua, vamos fazer o que tem que fazer e vamos para lá. Quando foi para a Lua, rompeu um paradigma, algo que era impossível, que ninguém nunca tinha feito, a pessoa fez. Isso acontece todos os dias na nossa vida, em todas as áreas. Porque o paradigma é o que nós nos impomos como limite. Ou seja, é algo que não tem como passar. Porque nós acreditamos que não tem como passar. Vou dar um exemplo na minha vida. Há um tempo atrás eu comecei a correr. E para mim, correr 10 quilômetros era o meu paradigma, era o impossível. Só que um dia eu corri 11, por exemplo. Então, aquilo tudo ficou para trás. E se alguém hoje diz que é impossível correr 5 quilômetros, eu olho e digo, não é, porque eu já corri mais. Então, se eu consigo e você tem as mesmas habilidades que eu, nós somos praticamente iguais, a única coisa que impede você de fazer isso é o que você tem na tua cabeça, no que você acredita. E aí entra um outro sistema. Então, esse é o primeiro, é o paradigma da sociedade ou da pessoa em específico. E agora, do outro lado, você tem o teu sistema de crenças pessoal, que é o que você acredita que você consegue fazer e realizar. E esse também é um paradigma individual, porque isso também limita muito as nossas habilidades e o que nós vamos realizar na vida. Então, como que a sociedade ela é montada e como ela chega até nós? Então, a sociedade inteira vive num paradigma. E nós vivemos como nós nascemos aqui, uma família, logo já veio o paradigma na nossa vida e é isso. Aqui sempre foi assim, nós vivemos assim, e esse é o nosso mundo como nós conhecemos hoje. É assim que é, sempre foi assim. Então, toda mudança ela vai passar por resistências, porque as pessoas resistem a mudanças até que vem um evento e, como é o caso da Lua, que abre, expande a consciência das pessoas, e as pessoas começam a ver que aquilo é possível. E elas têm que mudar e passar, levar a vida acreditando e percebendo que aquele é um evento que aconteceu. Se realmente aconteceu, eu não sei, mas foi só um exemplo do que é possível. Então, as pessoas têm que se adaptar à nova mudança. Então, se aquilo existe, se aquilo é possível, se aquilo foi feito, as pessoas não podem dizer aquilo não é possível, ou eu não acredito, ou eu não aceito, porque aquilo é real. Um outro exemplo, por exemplo, é a lei da gravidade. Se eu pego isso e eu solto, cai 2, 3, 4, 5, e eu fico repetindo esse experimento para sempre, por exemplo, não tem como dizer que o que nós chamamos de gravidade, que é essa força que atrai as coisas para o centro da Terra, não existe. Não tem como eu dizer que não, porque eu estou vendo, eu boto minha mão aqui, ela cai na minha mão, eu solto de qualquer altura, ela cai, então isso existe. Mas o que existe de verdade na nossa vida é que qualquer transição, qualquer troca de uma crença para vencer um paradigma, existe uma resistência, uma força contrária a das pessoas que não aceitam mudar a opinião ou porque envolve outras questões emocionais no fato. Mas o que eu gostaria de trazer com esse vídeo, depois de toda essa explanação, é que quando uma sociedade inteira, por exemplo, ela é firmada em uma coisa falsa, as pessoas criam um sistema de crenças falso, com base no paradigma do que foi ensinado. Então, se você constrói uma casa e você não fez um alicerce, ou seja, você não estruturou a casa numa base, como que você espera que a sua casa dure a um vendaval, a uma chuva, a uma tempestade? Isso não vai dar certo. E é a mesma coisa que a maioria da sociedade hoje vive com base numa coisa falsa. Então as pessoas, elas procuram fugir das situações, fugir dos paradigmas, fugir do sistema de crenças para não resolver as situações.
E o reflexo, hoje em dia, é muito fácil de ver, porque muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que têm tempo para correr atrás de alguma coisa, elas buscam dinheiro. Então, o sistema inteiro financeiro está montado sobre uma coisa falsa, independente do país onde vive ou independente de qualquer lugar. Tudo é montado em cima de uma coisa falsa. Então, as pessoas criam um sistema de crenças falso e procuram algo falso na vida. Então, em vez de buscar, por exemplo, passar um tempo de qualidade com a pessoa ou investir o tempo próprio da pessoa com algo que traga algo positivo para a vida dela, a maioria dos eventos que as pessoas seguem e fazem é tudo com base financeira e a pessoa passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro. Então ela cria, além disso, ela cria situações onde para ela é legítima a troca que ela faz. Então eu troco o meu tempo por dinheiro porque eu quero dar uma boa educação para os meus filhos. Só que os filhos não precisam de educação, eles precisam de uma pessoa presente que dê amor para eles. Olha para uma criança, para o teu filho, para tua filha e olha, vê se ela precisa de alguma coisa além disso. Olha no olho dela e vê o que ela realmente precisa. Ela só precisa do apoio, amor e carinho para ter um ambiente para poder florescer. Então, toda essa dinâmica das pessoas precisarem que, não, tenho que me esforçar, tenho que trabalhar muito, o dia inteiro, 24 horas por dia, para dar algo para o meu filho físico, um presente ou qualquer outra coisa, isso tudo é uma ilusão. Isso é uma ilusão que as pessoas acreditam e que é o paradigma que foi passado. Então, dentro do sistema de crenças, tem o paradigma, que é o que foi passado para a sociedade, através de leis, de currículo escolar. Então, a maioria das pessoas não tem nem ideia que está vivendo dentro dessa bolha. É tipo a pessoa que estuda 10 anos, começa a trabalhar na profissão e pensa, nossa, só queria meu salário ir para casa, ficar sem fazer nada. Então, essa falta de direcionamento e propósito, como que as pessoas esperam conviver com isso? É impossível, isso é algo impossível. Você tem... Isso eu faço pesquisa no meu dia a dia, eu perguntei, como é que tá teu emprego, você gosta e tal? A maioria das pessoas só quer ir embora. Eu não vi, não é no meu círculo social só, eu pergunto para estranho que eu encontro em qualquer lugar, no metrô, num trem, num ônibus. É uma pergunta. Você gosta do seu trabalho? Você se realiza? Não. Então, isso é lá atrás. Lá atrás. Hoje é só reflexo. São só os efeitos do que foi plantado lá atrás. E como é que a gente sai dessa?